E aí, Will? Estamos hoje com um episódio super especial. Explica pra galera o que vai rolar hoje. Muito especial, por isso mesmo a gente também, hoje também não pode faltar a nossa, né? A gente guarda a nossa audiência aqui dentro de uma caixinha que a gente solta ela só para aplaudir nos momentos que eles devem fazer isso. E hoje, mesmo não sendo uma live, né, a gente resolveu gravar esse episódio especial para falar sobre uma, uma importante área para quem é escritor e para quem é leitor, que é sobre a Câmara Brasileira do Livro, que, entre outras coisas, não só tem a premiação mais importante do país, como tem o maior evento para quem é do mercado literário, para quem gosta de ler, que é a Bienal. Então, a gente vai falar um pouco, na verdade, vai falar o quanto a gente puder sobre a CBL e sobre todo o que ela faz, os ramos de atividade dela, para a gente mostrar para essa galera, né, a importância dessa instituição. Então, eu já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante, porque é isso que vai fazer esse vídeo ser mostrado para mais gente. Ative as notificações para quando sair próximos vídeos e lives você ser avisado. Entra no nosso site, no podletras.com.br, porque lá tem informações sobre nós apresentadores, tem a grade do mês, quem vai estar aqui, os próximos convidados, tem a área para contato, tem os links das plataformas de áudio que a gente tem, Spotify, Deezer, Anchor, Orelo, Google Podcast. Então você pode fazer toda essa interação com a gente, deixar o recado. Aqui na descrição do vídeo também tem esses links. Mais uma vez também dizendo que esse vídeo aqui será gravado, que está sendo gravado, vai ser exibido também simultaneamente no Facebook e na Twitch TV. E se você quiser apoiar aqui o canal, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com, César Costa. Recado dado. É isso aí. Então, a Fernanda já descobriu que sempre o convidado toma um chazinho de cadeira no comecinho, mas agora, finalmente, oficialmente, Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, César, e é um prazer enorme estar aqui. É uma delícia falar de livro, falar da Bienal, falar do Jabuti, falar da CBL. É um prazer para a gente. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês no podcast. Eu acho uma oportunidade incrível. Sempre que puder, nos convidem. Tá ótimo. Will, você quer começar fazendo a primeira indagação? Pode ficar à vontade. A primeira é pergunta até difícil, hein, ó. Não. A primeira é até um pouco mais óbvia, né? Porque a CBL ela foi criada em pleno pós-guerra, né? Em 1946. É uma instituição que está aí muitas e muitas décadas. Eu gostaria de que você brevemente falasse do quando ela passou a ser, do tamanho que ela é para o Brasil em termos de mercado literário. Quando que ela passou a ter essa importância? Porque instituições e eventos são criados a toda hora, premiações e tal, mas quando que a CBL começou a se destacar mesmo e se tornou a principal instituição do mercado literário brasileiro? Então, Will, a CBL surgiu, você colocou aí o período, ela surgiu num cenário realmente que era muito necessário incentivar o mercado editorial, tinham questões relevantes em discussão, e um grupo de editores e profissionais do livro, livrarias, se reuniu e falou, olha, a gente precisa ter um grupo para discutir uma série de coisas e se organizaram. Né? Desde então, né, é engraçado falar que a CBL tem 75 anos, 76 já, na verdade, e às vezes dá uma impressão de ser uma associação, nossa, antigo, né? Será que é uma coisa tipo, não sei, uma coisa muito antiquada, ultrapassada? Mas ela é muito viva, é uma associação muito viva, até por ser uma associação, que reúne editores, livreiros, distribuidores, até autores independentes, hoje nós temos na CBL, esse grupo muito heterogêneo, ele exige uma dinâmica, né? Então, ela vem se modernizando ao longo dos anos. Eu não sei se eu conseguiria te dizer um marco, assim, olha, no ano tal a CBL ficou grande, porque é uma coisa que se constrói com o tempo, né? A Bienal já tivemos 26 edições, o Prêmio Jabuti 64 edições, então, assim,
são projetos que vão crescendo ao longo dos anos, se modernizando e se transformando, e a própria associação, né? Acho que vale a pena contar aqui um pouco o que a CBL faz efetivamente, porque assim, acho que todo mundo conhece o Prêmio Jabuti e conhece a Bienal, mas talvez não conheça a atuação bastante ampla que a CBL tem. Então, a gente representa todo esse grupo, que é o setor editorial, e quando a gente está falando de representação, é representar judicialmente, é as pautas do livro de leitura e literatura no Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo, né? No ano de 2020 e 2021, acho que vocês devem ter acompanhado, houve aí uma possibilidade de taxação do livro, que hoje, além de ser imune de impostos, ele tem uma desoneração fiscal, então a taxação dele é zero. Foi um trabalho muito importante que a CBL desenvolveu com outras associações para defender essa manutenção, para que o livro continue sendo... ele não é acessível como deveria ser, mas eu não diria por conta do preço, eu diria por uma conta da situação social que nós temos, né? A gente tem um país com pessoas com muito baixa renda. Hoje você compra um livro por preços muito baixos, né? O que é oferecido de livros hoje é para todo mundo ter acesso. Então, esse trabalho de advocacy é olhar para isso, é olhar para quê? Para o desenvolvimento para o setor, para o desenvolvimento do hábito da leitura. Então, a gente está sempre de olho em projetos incentivando a implantação do Plano Nacional do Livre Leitura, que é uma meta que a CBL tem. A gente está sempre trabalhando nisso, defendendo isso. Para defender a educação de uma forma geral, porque falar de livro, embora seja entretenimento, a gente está falando de educação também, então é uma coisa que está sempre nas nossas pautas. Então, tem esse trabalho muito, que a palavra em inglês é advocacy, mas é um trabalho de defesa do livro, tá? Sim. É muito claro. E aí a gente tem um monte de outras coisas que vêm nessa missão principal aí, que é desenvolver o hábito da leitura, tornar o Brasil um país de leitores e desenvolver o mercado editorial, que são as ações táticas para fazer tudo isso, né? Então, a partir de 2020, a CBL passou a ser a agência brasileira do ISBN, então a gente passou a ser a agência que emite o ISBN para os livros brasileiros. Aí a gente está falando um pouco do portal de serviços da CBL, que chama CBL Serviços. Sim. Então, a gente tem o ISBN lá, a gente tem a ficha catalográfica, a gente tem um registro de direito autoral em tecnologia blockchain moderníssimo, rápido, absolutamente seguro. Essas são coisas que fazem parte dessa inovação aí desses últimos anos da CBL, que entrou nessa plataforma de serviços, investindo bastante nisso, porque faz diferença para quem produz o livro ter isso fácil, rápido, num preço acessível. A gente quer que a produção seja rica, linda, como ela é. E a gente está aí para facilitar esse serviço. As outras ações, a gente tem a Bienal do Livro, que eu acho que talvez seja o nosso grande cartão de visitas aí que todo mundo conhece. Nós tivemos 660 mil pessoas na Bienal do Livro, agora em julho. E ainda falam que o brasileiro não gosta de ler, né? Pois é, tem um editor que ele sempre brinca isso, que ele faz essa brincadeira. Gente, dizem que as pessoas não gostam de ler. Onde é que estão essas pessoas o resto do ano? Ele sempre faz essa brincadeira. E foi um sucesso. Pela primeira vez, a gente teve que parar de vender ingresso, que é uma coisa assim, por mais que represente um sucesso para a Bienal, por uma questão de segurança, né, para a gente permitir uma visitação segura, eu não diria confortável, porque estava lotada, mas segura para os visitantes. A gente teve que tomar essa atitude pela primeira vez, com dor no coração, porque a gente quer que todo sempre esteja perto dos autores e dos livros, e foi um momento muito mágico, assim, do reencontro, né, porque a gente tinha adiado a Bienal de 2020, e fizemos ela agora em 2022, com muito sucesso. A gente viu a vontade que as pessoas têm de estar perto dos livros, dos autores, e de se encontrar para falar de livros. Foi um momento muito especial mesmo. E eu diria a mesma coisa do Prêmio Jabuti, que aí a finalidade é dar visibilidade para os autores brasileiros, né? O Prêmio Jabuti é um prêmio que premia o autor brasileiro. A gente não tem livros internacionais. A única categoria que tem internacional no Jabuti
na verdade, se chama Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que na verdade, é com o intuito de incentivar para que mais livros brasileiros sejam traduzidos para outras línguas e premiar aí as editoras nacionais e internacionais que topam fazer esse investimento, né? E aí já puxo para mais uma ação da CBL, que é a internacionalização da literatura, né? A gente tem um braço na CBL, um projeto que se chama Brazilian Publishers. Esse projeto ele tem finalidade de divulgar a produção editorial brasileira no exterior para a venda de direitos, né? Nas feiras internacionais é muito comum a visitação, o Brasil tem uma tradição muito grande de comprar direitos, mas a gente faz um trabalho para tentar inverter um pouco essa cena. Isso é uma parceria com a Apex, né, que é parceiro nosso nisso, e a gente está em 7 feiras, aí nas 7 feiras, diria, mais importantes, estratégicas para o Brasil e do mundo, que é Frankfurt, Londres, Guadalajara, Bolonha, de livro infantil, Bogotá, está faltando 2, Buenos Aires e Gotemburgo. Então, a gente tem expandido esse projeto. É difícil, né, para o brasileiro, mas a gente tem pequenas editoras que fazem parte do projeto, estão fazendo vendas. A gente tem crescido nos últimos anos e é uma delícia falar de todas essas ações, gente. Acho que deu para dar uma geral, não sei se panorama. Coisa, mas pode ser eu lembrar, eu conto. Ela manja mesmo, né, Will? Tá vendo? E assim, ó, quem esteve lá na Bienal como eu estive, sentiu a presença das 600 mil pessoas. Sentiu, né? A gente sentiu também. Na chegada, você já via aquela fila enorme, assim, para as pessoas entrarem. Mas é interessante, né? A Fernanda acabou, assim, pincelando vários assuntos que depois a gente vai dar uma ampliada neles, né? Mas eu só queria dizer que, realmente, ela fez um comentário, né, que a CBL é uma organização viva e atual, tanto que o estatuto mais atual da associação é de 2022, então o trabalho está sempre a gente fez isso atualizado. Também, revisou o estatuto esse ano para estar de acordo aí com o mundo que a gente vive hoje, no pós-pandemia. Exatamente, isso era uma pergunta que eu queria fazer. Nos artigos 14 e 15 fala um pouco sobre a questão das assembleias gerais e fala da participação híbrida, ou seja, a pessoa pode estar lá para votar tanto presencial quanto online. Isso foi por causa da pandemia? Vocês viram que havia essa necessidade ou já era assim antes? Tipo, os associados já podiam participar online antes? Na verdade, como é que a gente trabalhava isso? As pessoas não tinham o hábito de participar virtualmente, nem de reuniões, nem de votações. Já havia um desejo, tá, assim, de certa forma, nós somos uma organização nacional, de abarcar o país todo, né? Sim. Já havia esse desejo, mas assim, eu acho que a pandemia, não dá para falar que fez bem, porque a pandemia não fez bem para nada, Sim. né? A pandemia é uma catástrofe. Mas ela acelerou algumas coisas, né? Ela fez com que a gente se deparasse com situações e que a gente teve que, olha, o que tem isso agora é isso, vamos dessa forma, porque a gente não pode parar e a gente tem que continuar fazendo as coisas acontecer. Então, como é que era feito antes desse estatuto que você está falando? A gente tem associados no país todo. Então, a gente olhava ano a ano, nos anos de eleições, quantos associados a gente tinha em cada região, né, cada estado. Estados que nós tivéssemos mais de 30 associados, nós levávamos uma urna, né? Então, assim, teve anos de eleição da CBL que tinha a urna. No Rio de Janeiro... Fernanda, você me desculpa, eu vou pedir só para você ver o seu microfone que está raspando em algum lugar e está te atrapalhando um pouquinho a tua fala. Desculpa. Melhorou? Melhorou? Parece que sim. Você já experimentou falar sem o fone? Será que você consegue? Consigo. Vamos tentar. Mutou o microfone. Você mutou. Vê se clica no... Que tal? Eu acho que fica melhor assim, César. Podemos Ficou tentar bom. assim. Tá, eu só vou subir o volume aqui para mim um pouquinho. Se não vai ficar dando eco, a gente... Não, mas não vai mais que isso. Então, vamos assim. Então, vamos embora. Então, como é que a gente promovia essa participação no mundo
que ainda era muito analógico, né? Que assim, as pessoas participavam presencialmente das coisas. A gente levantava o número de associados por região, por estado, e buscava colocar urnas nos lugares em que a gente tivesse uma concentração que justificasse de associados. Você imagina, era uma trabalheira, tinha que mandar cédula, tinha que mandar urna, lista de votante, procuração, era uma loucura. Então, como no momento da pandemia, a gente precisava fazer uma eleição. E aí a gente foi buscar os recursos e a gente entende que realmente democratiza a participação na associação. Então, com certeza. A decisão tomada é não voltar. A gente vai fazer lá o presencial para quem quer ir lá na sede da associação, mas nas nossas próximas eleições a gente vai ter a possibilidade da votação online também, para que todos possam participar. Até era uma outra questão que eu queria fazer, como eu te disse, né? Apesar da gente saber algumas coisas, o público nem sempre vai saber. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente desse processo de eleição. Como que se dá, monta uma chapa, o pessoal vota na chapa, o voto é secreto, o voto é aberto. Bom, você já disse que tem urna, né? O voto é secreto. Como que se dá essa assembleia para a votação, para a eleição da chapa? Secreto, a eleição, se você olhar no estatuto, ela tem todo um rito. Ela foi pensada para ser uma eleição bastante transparente e ética. Isso já era aplicado antes mesmo da eleição virtual. E assim, qualquer associado, né, tem alguns requisitos lá para o cargo de presidente, tem alguns requisitos, mas assim, associados da CBL podem se organizar em chapas, né, e fazer uma inscrição. Recentemente, agora em novembro, a gente teve uma outra assembleia que escolheu a comissão eleitoral, quer dizer, a organização da própria eleição, embora tenha toda a equipe da CBL de apoio trabalhando para executar, ela é coordenada por 3 associados escolhidos pela Assembleia. Então, assim, esses 3 associados já estão trabalhando, já teve a primeira divulgação de quando é a eleição, o que deve ser feito para inscrever uma chapa. A gente procura dar bastante transparência e publicidade para isso. E é assim que funciona, com a coordenação de uma comissão escolhida por uma assembleia prévia. E aí tem inscrição de chapa, tem prazo para isso, tem documentação que tem que ser juntada. Está lá no site da CBL, quem quiser dar uma olhada como funciona. Mas tem votação. Não necessariamente tem 2 chapas ou 3, já houve momentos em que tiveram mais de uma chapa. Recentemente tem sido chapas únicas, né? Então, você... Aí é por aclamação. Não, a gente faz o processo. Faz o processo. Exige que a gente faça o processo. Então, a gente faz o processo e você ou anula, ou vota em branco, ou vota na chapa. Mas tem sim o processo eleitoral de qualquer forma. Uhum. E o que faz, Fernanda, uma diretora executiva da CBL? Nossa, gente. Você sabia que puxa a sardinha agora para o seu lado. É mais fácil falar o que não faz, né, Fernanda? É mais fácil falar o que não faz. Na verdade, vou ser muito sincera. Quem faz a CBL é a equipe da CBL. Eu estou ali para ajudar essa equipe a fazer a coisa acontecer, para olhar para o todo, mas assim, a gente tem profissionais assim muito comprometidos, muito competentes na CBL, à frente aí de todos esses projetos muito importantes. Claro, eu estou olhando para o todo, eu estou acompanhando todo mundo, mas assim, não se faz nada sozinho. A gente tem uma equipe assim muito boa. A equipe de serviços, a gente fica muito feliz. Assim, é uma equipe que recebe elogio espontâneo de quem usa o serviço o tempo todo. A gente tem os nossos canais, o Instagram, e assim, a gente às vezes até pede para as pessoas que fazem, olha, a gente pode publicar esse feedback CBL, a gente tem um dos assuntos das nossas redes chama Feedback CBL, aí a gente publica quando as pessoas autorizam o feedback legal que a gente teve. A gente tem uma equipe realmente muito preparada para os serviços, a gente tem uma equipe também que está à frente do Jabuti, que é a Evelina, e assim, acompanha isso de perto, com muito cuidado.
tem o curador do prêmio, que é sempre também uma pessoa de fora, escolhido pela diretoria. A gente tem uma diretoria muito envolvida, tá? Assim, a equipe faz também, porque a gente tem uma diretoria que dá suporte, sabe? Um presidente próximo, é uma diretoria preocupada com as questões do setor, preocupada com essas melhorias que dão o norte para a gente ir em frente. Então, é muita gente envolvida para a coisa funcionar, né? E o meu trabalho é conseguir juntar tudo isso e fazer todo mundo funcionar bem e regar ali para crescer. Esse que é o meu trabalho. Ou seja, César, é o camisa 10, né? Organiza ali, passa a bola. Organiza o meio-campo, deixa o pessoal na cara do gol, tá certo. Faz o time jogar, não é? É isso aí, é o pessoal colocar o pessoal para fazer gol, e eles fazem mesmo, né? É isso aí. Agora, uma coisa interessante, e a gente até já debateu isso em alguns outros episódios aqui, com alguns dos convidados, que nota-se, né, na CBL que um dos objetivos declarados da CBL é atuar no apoio à formação e desenvolvimento de bibliotecas nacionais e internacionais. E aí fica aquela questão, como diria o outro, né? Criar biblioteca física. Como é que a gente vai fazer isso, né? Não, e criar biblioteca física ainda faz sentido hoje em dia, na visão da CBL? Sendo que as pessoas... Tem gente que não sabe nem o que é uma biblioteca, porque tem tudo na internet. Ainda na visão de vocês, faz sentido? Faz. Assim, até porque a biblioteca pode ser digital também, né? Sim, a biblioteca não necessariamente ela tem que ser física. Ainda, o que a gente percebe assim, no hábito de leitura, eu acho que a gente tem evoluído para o digital. Eu acho que as pessoas, até a pandemia talvez tenha ajudado um pouco as pessoas a estarem mais abertas à possibilidade do digital. Mas, assim, em termos de mercado, a hora que você olha a nossa pesquisa... eu não contei, a gente faz uma pesquisa anual, que se chama Pesquisa, Produção e Vendas, é feita em parceria com o SNEL, para a gente entender... É uma das perguntas que eu já ia fazer daqui a pouco. Então, a hora que a gente olha... E aí a gente passou a fazer essa pesquisa também com foco no digital. Então, tem a produção e vendas do que é impresso e do digital. A leitura digital e o consumo do livro digital, ele cresce. Eu acho que a tendência dele é de crescimento, mas ele não está ainda num patamar que substitua a leitura do livro impresso, tá? Eu não sei se vai chegar. Na verdade, a minha opinião é que esses tipos de leitura vão conviver, porque eu sou uma leitora de digital, assim, eu leio digital com muita facilidade. Eu me adaptei muito bem ao digital. Mas dependendo do livro, eu quero o físico. Claro. E cada um vai ter o seu critério. Eu tenho alguns critérios para a escolha do que eu vou ler digital e do que eu vou ler físico. Tem gente assim. E nós que somos autores, né, Will? Também queremos o nosso livrinho na nossa mão, né, cara? E aí, a hora que você conversa, assim, eu não sou novinha, tal, assim, eu tenho a maioria dos meus amigos não leem o digital ainda. Tem uma geração aí mais jovem que talvez esteja mais aberta. Mas, assim, uma coisa que a gente percebe, a garotada gosta muito de livro impresso. Você olha para a Bienal do Livro, é um público absolutamente jovem, né? É um público que está ali e quer muito livro impresso. Então, eu não coloco... aliás, eu faço questão de não colocar uma coisa assim, físico versus digital, porque eu acho que são coisas complementares. A gente tem o direito de ler os dois e escolher qual que é a sua leitura, o que você quer fazer digital, qual é a leitura que você quer fazer no impresso, que livro você quer ter digital ou impresso. Eu tenho livro que tenho no digital e no impresso, vou falar a verdade, comprei no digital porque queria ler na hora, aí eu vi que tinha ilustrações lindas, que tinham... eu quero esse livro impresso também. Eu também já fiz isso. O oposto já fiz também, porque estava lendo impresso em casa e estava viajando, o livro não estava comigo, comprei o digital para continuar lendo. Então, eu acho que vai da conveniência de cada leitor. O importante é ler, o importante é a gente ampliar esse número de leitores no país, por uma série de razões, né? A gente precisa ter um país, de gente que lê, um país mais justo, né? As pessoas são conscientes, é um país que cresce economicamente, países que investiram em formação de leitores, são países que cresceram economicamente, né? A gente tem exemplos aí no mundo, países que investiram em educação e leitura, Coreia,
sei lá, sim. não vou ter esses Não números. tem nenhuma dúvida. É estratégico para a gente como país. Existem pesquisas que mostram que o consumo excessivo de refrigerante faz mal, de açúcar faz mal, de bebida alcoólica faz mal. Não existe nenhum estudo mostrando que, olha, ler livros demais traz algum malefício para as pessoas, né? Não Eu tem também contraindicativo nunca para as vi, pessoas não. Eu lerem também livros, nunca né? vi. Acho que não tem contraindicação, não. Estou até pensando aqui, ó, tentando pirar aqui numa contraindicação, mas não me ocorre nenhuma, não. Não tem. Mas então fala um pouquinho justamente sobre esses estudos, as pesquisas que a CBL faz de mercado, qual o principal objetivo dessas pesquisas, como que elas podem auxiliar, né, o pessoal da rede livreira a trabalhar, os próprios autores independentes também, enfim, como que a gente pode pegar isso e trazer para o nosso dia a dia? O objetivo da pesquisa é realmente assim, o mercado, ou mesmo as pessoas que tenham algum envolvimento com leitura e educação entendam o cenário que nós estamos, né? Então, assim, ela é feita anualmente. A pesquisa, como eu já te disse, a gente faz em duas frentes, a do impresso e do digital, porque a gente chegou à conclusão que as perguntas teriam que ser um pouco diferentes, não daria para fazer ali da mesma forma, então a gente trata de forma diferente e ela sai todo ano, essa pesquisa. Essa pesquisa a imprensa normalmente cobre muito, porque, queira ou não, por mais que não seja um setor gigantesco, o mercado editorial e livreiro, ele é um setor estratégico. Então, assim, a gente costuma ter muita cobertura de imprensa desses números, e para o setor em si, é para entender, para se posicionar, olha, aqui que está, qual é a tendência, né? Quanto que se vende para governo, quanto se vende para o mercado de uma forma geral de trade. A gente divide ela em 4 subsetores, né? Que é didáticos, obras gerais, CTP e religiosos, porque o religioso tem um peso bastante importante, né? No mercado editorial brasileiro, e o didático também. Então, a gente disponibiliza esses números para que os associados, a sociedade, todo mundo possa fazer uso deles e entender em que cenário a gente está, que decisões tomar na sua empresa, para a gente, como CBL, que caminho seguir como organização que defende o setor, é um estudo bastante importante. Tá. Ótimo. Vamos gastar um pouco do que a gente aprendeu na faculdade, falar de stakeholders. Você sabe o que é isso? Eu fiz direito. Os stakeholders são todas as partes interessadas, né? Que podem ser tanto internos como externos. E a CBL, ela tem muitas partes interessadas, né? E aí vamos falar dessa parte que são os autores, porque todo mundo fica de olho nessa premiação que é o Jabuti. E aí, eu fico imaginando assim, se existe algum tipo de orientação quanto à parte pública das pessoas que fazem parte da CBL, porque eu fico imaginando assim, por exemplo, época de premiação de Jabuti. Saíram lá 5 finalistas. Aí eu entro no Instagram da Fernanda e ela tá lendo o livro de um dos finalistas. Olha a minha leitura de hoje. Isso pode gerar uma coisa do tipo, olha, tá uma indicação de quem pode ganhar, ou então, olha só, tá fazendo propaganda de um finalista, tudo. Existe algum tipo de orientação, principalmente nessa fase, assim, em que se divulga a lista de finalistas de prêmio Jabuti, para não gerar nenhum tipo de discussão? Olha, eu não diria orientação, mas o que existe é uma sistematização e uma forma que foi pensada para o Jabuti ser absolutamente independente das pessoas que estão na CBL, da diretoria da CBL, que são os editores, são os livreiros. Então, como é que o Jabuti funciona? Ele tem um curador que não é uma pessoa que está na diretoria da CBL, nem um funcionário da CBL. Esse curador estabelece um conselho curador, que são pessoas que vão dar apoio para ele, suporte para ele, e repensar esse prêmio, fazer o prêmio ficar cada vez melhor. Cada curador escolhe o seu conselho para trabalhar. E quem julga esses livros também não são pessoas nem da CBL, nem da diretoria da CBL, são pessoas que a gente abre inscrição para indicação de jurados. Então, assim, o jurado ou ele vai lá se auto-indica, ou alguém indica esse jurado. Isso vai para o conselho curador que está fora da diretoria da CBL. Eles são quem avaliam, escolhem esses nomes de acordo com as categorias. E todos os jurados, eles ficam em sigilo.
Ninguém sabe, a diretoria da CBL não Ninguém sabe quem é. E os jurados não sabem quem são. Tem cláusula de sigilo nos contratos. O jurado do Prêmio Jabuti, ele vai receber as informações, mas ele não pode anunciar que ele é jurado, nem informar ninguém que ele é jurado. E isso só é revelado no momento em que as notas já foram atribuídas, né? Então, a transparência do Prêmio Jabuti está muito relacionada com esse distanciamento da direção e da equipe da CBL. Então, isso deixa ele bastante independente, dá bastante, eu acho que dá segurança, a gente realmente prima por isso. Então, talvez assim, o fato de eu estar lendo um livro não tem nada a ver com o que o jurado do Jabuti lá vai julgar, porque eu não sei nem quem é esse cara. Uhum. É bom explicar para as pessoas entenderem isso, que não tem relação nenhuma, né? E até achei bem bacana, isso eu não sabia, a forma como se escolhia os jurados, era até uma questão que eu ia fazer, achei muito interessante, muito bacana. Mas assim, antes da gente começar a falar dos prêmios em si, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar para quem está assistindo essa live, não esquecer de já dar o like, né? Tá um bate-papo super bacana, o tempo tá voando, né? De tão interessante que tá o assunto. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, fala, ó, o pessoal da CBL tá lá falando com a galera do Pod Letras, vamos lá assistir. Então, compartilha e deixa aquele like. Mas antes da gente entrar nos prêmios em si, ainda quero explorar um pouquinho mais assim, algumas funções da CBL. E assim, recentemente, a gente teve o caso daquela quadrinista brasileira, da Mary Canin, né, que ela acusou o pessoal da série da Netflix 1899 de plágio, né? Falou que a equipe teria copiado o quadrinho dela, o Black Silence, que ela escreveu, que ela divulgou, enfim. E no estatuto da CBL, até eu marquei aqui, no artigo 2º, inciso 4º, diz que a CBL ela atua na defesa dos direitos autorais, da exclusividade da sua utilização, publicação e reprodução pelos legítimos titulares. Então, a questão que eu levanto é, diante da acusação, como o caso dessa quadrinista, a CBL toma alguma ação? É da competência da CBL fazer algo em prol do autor, ajudar, de repente, sei lá, dar assessoria jurídica, ou não? Não é uma coisa que compete à CBL. Ainda bem que eu fiz direito, hein? Eu fui advogada da CBL muitos anos antes de estar nessa posição. Deixa eu te contar, vamos lá. A questão do direito autoral em associações, e aí eu vou falar até assim, da IPA, que é a International Publishers Association, que é uma associação da qual a CBL faz parte, e a gente tem uma notícia muito legal que a próxima presidente da International Publishers Association é uma brasileira, é a Caribe Mansa, que já foi presidente da CBL. Então, assim, a questão do direito autoral, ela é estratégica, não só para o mercado editorial ou para o setor de livros, ela é estratégica para a economia criativa, né? É um dos pilares assim, importantíssimos. Quando a gente está falando de liberdade de expressão, proteção do direito de autor e preservação aí do mercado, né? Isso é estratégico para a gente ter um mercado saudável. Na forma de associação, como é que a gente atua? A gente atua nacionalmente, dentro do país, cuidando para que essa proteção seja mantida, né? Então, assim, tem 1000 leis no Congresso tramitando que pretende reduzir o direito autoral ou criar formas de utilização sem remuneração para o autor. Isso a gente tem um radar e a gente faz um acompanhamento desse full time. Cada momento que tem isso tem algum tipo de andamento e que vai impactar no direito de autor no Brasil, a CBL como instituição e junto com outras associações, muitas vezes a gente trabalhou junto com a indústria do audiovisual, da música, porque é um setor de economia criativa, a gente atua nesses projetos para garantir essa preservação. Em nível internacional, a gente tem a IPA que também faz isso, mas como é que ela faz isso? Junto com os países que são membros, né? Então, a CBL já esteve, por exemplo, em um encontro da WIPO, ou WOMP, em espanhol. A WIPO é a World Intellectual Property Organization. Esta é a organização internacional onde os tratados mundiais são discutidos. Os tratados que são discutidos, eles
dão a base do direito autoral no mundo inteiro. Por exemplo, a convenção mais importante de direito autoral, mais conhecida, que é a Convenção de Berna, é uma convenção estabelecida pela WIPO, da qual o Brasil é signatário, a maioria dos países que protegem o direito de autor do mundo também é signatário. Então, a atuação é para cuidar no nível internacional, no nível de tratado, que é o que vai ter impacto nas legislações nacionais de cada país. Tem essa atuação também. Do ponto de vista do caso específico que você me colocou, e aí é uma questão de direito mesmo, é uma questão... o direito é um direito exclusivo do autor. Então, assim, quem tem legitimidade para atuar diretamente nisso, cobrar a proteção dos direitos, é o autor ou o titular de direitos autorais, que pode ser, uma empresa, se tiver um contrato de cessão, aí teria que ter uma aula de direito autoral. Sim. Mas, quando a gente fala em país, a associação, ela só pode atuar num nível, por exemplo, se a gente tiver sendo aprovada uma lei de direito autoral que fere a Convenção de Berna, ou uma lei que seja inconstitucional, e aí você atua de forma institucional. Quando é a proteção de um direito legítimo e individual, cada indivíduo tem que buscar os seus direitos, né, e entrar judicialmente. Pode acontecer da CBL ser consultada? Pode. Pode acontecer de a gente receber algum ofício de um juiz fazendo uma diligência e fazendo algum tipo de pergunta, mas atuar diretamente não. Por outro lado, a CBL tem uma assessoria jurídica para associados, uma assessoria especializada em direito de autor, porque diria que é o assunto mais importante. Aí, claro, tem tributário do ponto de vista do livro, a gente tem uma gama de conhecimentos ali, mas o carro-chefe da assessoria jurídica da CBL é o direito de autor mesmo. Eu comecei na CBL trabalhando nisso, fui me especializar em direito de autor por conta de estar na CBL, na assessoria jurídica, mas a gente dá um assessoramento, né? Dá algumas informações sobre contrato, explica alguns conceitos de direito autoral, mas em termos de ações, não tem como a CBL fazer essa cobertura, né? É uma coisa muito grande, cada autor tem que aí buscar a sua forma, mas se for associado da CBL e precisar de uma orientação, quiser fazer uma pergunta, a assessoria da CBL atende aos associados, não é um serviço que a gente consegue fazer para o mundo. Sim, claro. Tá? Mas a gente atende os nossos associados, sim, nesse assunto. E vou até emendar uma perguntinha. Acontece muito caso do pessoal ir lá reclamar que houve plágio, etc. Ou tá mais tranquilo essa questão aí? Olha, os casos de plágio, normalmente, assim, os mais emblemáticos, eles saem nos jornais, eles são muito comentados. Acontece, gente, acontece. Lá na associação, não, porque a gente não vai poder atuar, tal, assim. Às vezes um associado quer fazer uma consulta, pergunta, olha, estão usando esse trecho aqui do meu livro, eu acho muito similar, o que vocês acham? A gente dá as orientações ali. Muitas vezes a gente também não tem condições de fazer a análise se é um plágio ou não, mas orienta a procurar um profissional que tenha a capacidade de fazer essa análise linguística, né, para verificar se é um plágio ou não, mas a gente ainda tem no país ainda muito pirataria de livros, né, que é o livro distribuído aí, duplicado, as cópias feitas, hoje elas são digitais, elas não são mais cópia de xerox, como era antigamente, mas assim, a gente tem uma questão de pirataria ainda bastante relevante. A gente não atua diretamente nisso, porque existe uma associação criada só para cuidar disso no Brasil, que é a BDR, mas a gente é parceiro da BDR, está junto, a gente em algumas ações está junto, quando faz sentido para os nossos associados, mas existe sim. Uma forma de cuidar um pouco disso é fazer o registro de direito autoral, né? Porque, na verdade, o registro de direito autoral, ele é uma coisa declaratória, né? Mas o importante do registro é o marco temporal. Se você, naquele momento, colocou o seu livro lá, depositou, falando assim, olha, este texto, no dia tal, às tantas horas, estou declarando aqui que é meu, qualquer coisa que for feita depois, você tem primeiro uma presunção de titularidade, né? Sim. O registro de direito autoral é inquebrável? Não é. Se alguém conseguir, alguém registrou uma obra que você escreveu, se você conseguir demonstrar que você tinha feito aquilo antes, só que aí sempre fica mais difícil, né? Um registro pode ser cancelado,
tá? Isso Claro. não sou da CBL como qualquer registro. Mas ele acaba sendo meio que uma escritura, né? Assim, você tem ali uma presunção de direito, né? Então, assim, para quem vai circular o livro, a gente muito recomenda que se faça o registro de direitos autorais, né? É uma forma. Quando não usa, é ótimo, não é um serviço caro, mas a hora que você precisa, você tem uma coisa bastante importante na mão para trabalhar numa ação. Sim, e Com certeza. você tem alguma ideia do porquê é tão difícil combater essa pirataria? Porque, assim, tem sites que são muito conhecidos que você entra lá, dá 2 cliques, você faz o download em PDF, no formato que você quiser, inclusive, e não se consegue coibir. Você acha que é um caso de hospedagem fora do país, que ninguém consegue achar onde estão esses Tem isso, servidores que ficam mudando? às vezes, assim, consegue-se tirar um site do ar, um dia depois ele está em outro lugar, em outro IP, assim, a internet, né, o digital, ele tem uma mobilidade muito grande. Tem países que não aderem à lei de direito autoral, então, assim, naquele país aquilo não é protegido. Uma ação internacional é uma coisa cara, onerosa, demorada. Eu acho que, de verdade, assim, é uma visão pessoal, de verdade, eu acho que combate à pirataria, assim, é educação, formar leitores, as pessoas entenderem que isso é estratégico para o país, e oferecer, conseguir fazer uma oferta de títulos fácil, rápida, num preço acessível, é uma conjunção, assim, de muitos fatores, bastante difícil de conseguir no cenário que a gente tem hoje, mas eu acho que a gente tem que estar em busca disso, assim, em busca de que as pessoas entendam que é isso importante e que a gente também consiga fazer uma oferta fácil, rápida, para que não vale a pena, inclusive, você procurar uma obra pirata. É o famoso combater o mal pela raiz, né? Tem que ir na fonte, né? E assim, eu não sei se as pessoas têm consciência, mas assim, você é uma forma assim, você tira o incentivo da produção do autor, né? Tem gente que fica anos para, assim, principalmente trabalhos acadêmicos, né? Ficam anos para produzir aquele trabalho. Muitas vezes aquilo são anos de vida da pessoa, né? Então, assim, as pessoas precisam ser remuneradas pelo trabalho, né, intelectual. Com certeza. Então, passa por uma série de coisas, passa por educação, é um problema grandão que a gente não pode deixar de enfrentar, mas que tem muitas variantes aí para a gente conseguir superar. Mas a gente está sempre em busca de avançar nisso. E uma coisa interessante, né, que você até falou no começo, e também era uma pauta que eu tinha separado aqui, é que você falou que a CBL ela atua, né, jurídica, politicamente, né, para trabalhar contra essas leis absurdas que tentam criar e tudo mais. Até mesmo a questão do imposto do livro, eu me lembro bastante dessa situação. Mas, assim, existe alguma maneira da CBL atuar, não só, por exemplo, conseguir impedir lá o imposto, né, a taxação do livro, mas, por exemplo, assim, diminuir pelo menos a taxação... Não está finalizada essa questão, não. Ela está quietinha, mas assim, não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Porque, assim, os leitores também são defensores do livro. A gente fala aqui dos autores, dos editores, mas os leitores são caras que defendem o livro. Não sei se vocês sabem, essa ação, esse trabalho que a gente fez com relação a combater essa taxação do livro, gerou espontaneamente, assim, 4 meninas que são leitoras, resolveram fazer um abaixo-assinado contra a taxação do livro, isso de forma espontânea, apareceu lá no change.org, e esse abaixo-assinado atingiu quase 1,5 milhão de assinaturas, esse é um número gigantesco. Então, livro é uma coisa que engaja todo mundo, né? Quem consegue se apaixonar, se tornar leitor, também é um defensor assíduo. Assim, foi muito importante o leitor se envolver nisso, para a gente trabalhar também. Óbvio, o trabalho é muito ali, assim, no congresso, lê o texto, conversa com outro. A gente fez mais de 58 reuniões com parlamentares em 2020 para explicar qual seria o impacto disso e qual é o dano disso para a sociedade, não só para o setor editorial, para a sociedade, porque é um dano para a sociedade. Sim, com certeza. No Brasil, César, o leitor é meio... No Brasil é meio 8 ou 80, né? Ou a pessoa, tem aquelas pessoas que não leem nada, os que leem muito, né? Leem uma quantidade muito grande, então
acabam se engajando porque sabem que são partes interessadas, né? Claro. Mas a questão é que, assim, a questão que eu queria fazer é se existe algum trabalho da CBL, porque, por exemplo, uma coisa é você vai lá e impede a taxação do livro. Aí o governo, que não é bobo nem nada, aumenta a taxação da tinta, da impressora, do papel. Existe um trabalho para, pelo menos, tentar reduzir essa carga tributária na matéria-prima que vai gerar o livro? Porque não taxa o livro, mas taxa o que vem antes, aí complica a situação do mesmo jeito. Que existe imune, né? O papel é imune e o livro, jornais e periódicos. Tem uma dificuldade, assim, a gente, como eu disse, trabalha em parceria com outras associações. Então, assim, a Abigraf é uma outra associação que é muito parceira e que a gente está sempre junto discutindo coisas. Tem uma coisa que é muito, não diria difícil de defender, mas que é uma questão, é que, assim, tinta, enquanto não está no livro, é tinta para qualquer coisa. Uhum. E assim, mas é a mesma coisa com o papel. O papel imune é o papel para livro ou jornal. Se ele for aplicado em outra coisa, ele não é imune, né? Então, isso exige um controle muito grande, né? O governo, ele fica inseguro. Agora, quando o livro é fácil, porque ele já é o produto imune, né? O papel tem algumas questões, tanto que existem aí sistemas de controle estabelecidos pelo governo federal e pelo governo estadual para fazer o controle da utilização do papel. Faz tempo que eu não vejo esses números, assim, eu não sei como é que isso tá, para dizer a verdade, mas existe um cuidado com cada item que vai ser imunizado, né? Então, é um pouco mais complexo que a imunidade do livro, que é mais óbvia, né? Então, um pouco mais, mas a gente está sempre trabalhando para que as coisas sejam mais acessíveis e mais fáceis e que essa cadeia seja preservada e que a gente consiga transformar isso em acesso no final das contas. Sim. Você falou sobre várias áreas de atuação da CBL, e aí gerou uma dúvida agora se existe algum tipo de parceria, de incentivo, de algum tipo de parceria com as pequenas editoras, as editoras independentes que têm uma dificuldade maior de competir com editoras maiores e acaba, por incrível que pareça, tendo livros mais caros do que editoras do mesmo porte maior ou tendo que não consegue se manter porque não consegue competir. Existe algum olhar da CBL para essas editoras pequenas, independentes? Eu acho até que vale a pena eu fazer um comentário aqui, que assim, eu já percebi em conversas com gente que a gente conhece no mercado, a pessoa fala assim, não, mas a CBL é muito grande, a CBL não é para mim. Primeiro, a CBL é para todo mundo, para todos os tamanhos de editora, para o autor independente, a gente tem várias categorias de contribuição para tornar acessível. Então, assim, e a gente tem um número grande de pequenas editoras na CBL, tá? Como é que a gente trabalha isso? Primeiro, de todas essas formas que eu contei aí, defendendo o livro, tentando facilitar isso, tentando facilitar aquilo, facilitando o serviço, tentando fazer o serviço barato e fácil. Agora, a questão da competição entre as empresas, e aí eu vou falar até, não é só entre as editoras, eu diria assim que talvez, eu nem sei se existe tanta competição entre as editoras, o que a gente percebe é que é muito nichado, né, a produção editorial. Então, assim, editoras menores se especializam num tipo de livro, tem aquele público dela específico, tem a questão também das livrarias, né, que o Vitor, que é presidente da CBL, ele é muito comprometido com essa questão das livrarias. Ele deu um norte muito importante nesses últimos anos de gestão, principalmente por conta da pandemia, que as livrarias ficaram fechadas muito tempo. A gente ele criou um grupo, foi ideia dele. Quando começou a pandemia, ele falou: olha, vamos montar um grupo para discutir questões das livrarias aí. E esse grupo fez muita coisa interessante. A primeira ação do grupo foi criar um projeto que se chamava Projeto Retomada, porque a gente detectou que as livrarias teriam muita dificuldade de se manter mesmo durante esse período de portas fechadas. Esse Projeto Retomada, a gente conseguiu arrecadar uma quantia de 500 e tantos mil reais, eu não vou lembrar o número exato. A gente distribuiu, recebemos inscrições de livrarias de pequeno porte que precisassem dessa ajuda, e a gente conseguiu fazer uma distribuição de um pequeno valor que
muitos livreiros disseram que, olha, realmente segurou esses meus 4 meses fechados, me ajudou com alguma coisa. E acompanhando isso, o que a gente viu? Que assim, precisava também trabalhar uma forma dos pequenos livreiros estarem na internet de alguma forma. Muitos deles estão, de uma forma ou de outra, mas é realmente para o cara que tem que cuidar da lojinha e fazer tudo, e tá ainda atendendo pedido, a gente detectou que era uma coisa muito difícil. E aí a gente criou um projeto, tem o Gerson Ramos, que é um profissional aí do mercado, que estava nesse grupo, teve uma ideia, e a gente criou um projeto de fazer com que as livrarias participassem do e-commerce no Mercado Livre, foi o piloto, através dos distribuidores que já estavam plugados ali. E esse projeto, ele começou a rodar, tem livrarias participando, ele tem potencial para crescer muito, mas é um projeto que dá muito orgulho para a CBL, porque a gente ganhou o prêmio, o primeiro lugar, um prêmio internacional lá na International Publishers Association, a gente ganhou um prêmio de inovação com esse projeto, né? Muito bom. Então, essa questão da concorrência, a gente não consegue entrar muito nisso, porque está todo mundo ali dentro. O que a gente trabalha é para que todos tenham condições, para que facilite. Tem projeto de lei para regulação de mercado, no caso das livrarias, tem um projeto de lei, o PLS 49, que trata aí tá batizado de Lei Cortês, né, que é uma homenagem a um livreiro muito importante do nosso setor, mas é um projeto que está em discussão no Congresso ainda sobre regular de alguma forma o mercado para que todos consigam sobreviver, né? Isso está em andamento. Interessante. No mercado, no Congresso. Will, vamos falar de Prêmio Jabuti? O Will está ansioso para falar de Jabuti. Vamos. Sempre é bom falar, né? É a parte que toca nos corações dos escritores, né? É o Prêmio Jabuti, né? O leitor, ele gosta de ouvir sobre Bienal. O escritor gosta de ouvir sobre o Jabuti, né? É verdade. Mas escritor gosta de Bienal também, viu? Também. Bienal. Então, a coisa mais legal da Bienal é justamente o encontro do autor com o leitor, né? É feito para isso. Maravilhoso. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. Por que o nome Jabuti? Eu acho que muita gente se pergunta isso. Por que o nome Jabuti? Então, o Jabuti, assim, nas nossas histórias, né, é um bicho esperto, persistente, né? A gente associa aí o escritor um pouco com isso, com inteligente, persistente, sagaz. Tem um pouco a ver com isso nas histórias do Monteiro Lobato. Isso é muito pensado por conta do Monteiro Lobato. O Jabuti sempre apareceu nessas histórias sendo o cara que ultrapassa a lebre ali na inteligência, né? Então é um pouco inspirado nisso. Interessante isso. Posso mandar uma, César? Pode ficar à vontade. Essas premiações muito grandes, que existem há muito tempo, elas vão se aprimorando de acordo com algumas críticas que vão sendo apontadas, às vezes a falta de representatividade, algumas categorias que são deixadas de lado. E, para mim, eu acho que o que mais se falou de Jabuti, talvez você possa dar sua opinião mais até como quem está de fora, como leitora, do que até porque você já falou que é uma coisa independente. Mas que se fala muito é que, assim, obras de gênero como terror, fantasia, policial, inclusive eu faço parte da associação que é a Best, que ela tem um prêmio de gênero que fala de terror e tal. E muito se fala que assim, olha, inclusive teve, acho que 2 dias depois teve o prêmio da Best, 2 dias depois do prêmio do Jabuti, do finalista. E se fala muito que assim, criou-se para atender a essa demanda uma categoria de entretenimento no Jabuti. Romance de entretenimento, que aí entra todas esses gêneros de terror, fantasia, ficção científica, policial e tal. A grande crítica que se faz é por que esses gêneros não concorrem com todas as outras como livros normais, porque se precisou criar um gênero específico, a ideia que passou é a seguinte, não, criaram para poder atrair o público, porque essa galera vende muito livro, então faz com que o Prêmio Jabuti ganhe mais visibilidade, porque tem mais escritores participando, porém numa categoria apartada, como se fosse quase que assim, uma escolha da audiência.
você, na sua visão, isso... E eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, isso é um processo, não pode ser da hora para o outro que já entra concorrendo com outras, um romance psicológico, um drama, assim. Então, na sua visão, você acha que vai chegar o momento que vai todo mundo estar no mesmo balaio concorrendo, ou você acha que é importante essa divisão até para dar um olhar diferenciado para esse tipo de gênero e subgênero da literatura? Então, Will, eu vou fazer um raciocínio aqui com você. Eu não sei se volta, mas assim, o que eu poderia te dizer? Era assim, na verdade, né? Esses livros, eles concorriam na mesma categoria. Essa proposta da criação da categoria de romance de entretenimento, ela é uma proposta do atual curador, do Marcos Marcionillo, junto com o conselho curador dele. Na época também, agora estou na dúvida se foi com, acho que talvez o Pedro Almeida é quem tenha proposto isso tenha sido mantido pelo Marcos. De verdade, eu estou na dúvida. Mas, assim, o que se buscava nesse momento não era fazer uma diferenciação, é porque, como tradicionalmente ganhavam os livros, que a gente chama de literatura mais clássica, mas era mais rebuscada. Era dar uma visibilidade para essa produção, né? E fazer com que esses livros pudessem participar e ganhar também, porque assim, os jurados que estão avaliando, para eles poderem avaliar com critérios destinados a esse tipo de livro, não com critérios tão gerais, né? Porque a nota é atribuída com base no critério, né? Então, na verdade, é uma tentativa de dar visibilidade. Agora, se isso em algum momento vai estar junto de novo, pode ser que sim. Não sei te dizer, o futuro nos dirá. Uhum. Mas a ideia não é segregar, pelo contrário, a ideia é dar visibilidade para os outros gêneros também, porque tradicionalmente o que a gente olhava no histórico é que esses livros não chegavam lá, né? Não ganhavam. Talvez porque os critérios não favorecesse. Então, sim, assim, isso foi uma proposta que foi feita pelo Conselho, foi plenamente acatada pela diretoria da CBL, né? As questões de regulamento, essas sim, são apresentadas para a diretoria, tá? O júri, essas coisas não, está totalmente independente, mas critérios sim são porque os editores também são pessoas que conhecem o mercado e podem opinar nisso. Isso foi acatado, assim, na melhor das intenções, assim, de fazer a coisa ser muito legal e ter essa possibilidade aí de ter mais um tipo mais um gênero de livro aparecendo ali como premiado todos os anos. E você acha, só aí uma opinião sua, você acha que ficou um título legal? Romance de entretenimento? Então, isso se discute até hoje, o próprio conselho. Porque o outro não entretém? O outro romance não entretém? Assim, isso se discute até hoje. Terminologia parece um negócio fácil, mas não é, viu, gente? Não é. Terminologia, para ser preciso, é muito difícil. Eu acho que foi uma tentativa que talvez deu uma indicação. Isso pode evoluir como muita coisa no Jabuti evolui, né? E o conselho e o curador estão lá para isso, para repensar, para ajustar e para que ele fique um prêmio importante e que consiga realmente premiar a produção editorial brasileira como um todo. Eu não bateria o martelo em nada, de verdade, não sei dizer se talvez não seja o nome mais indicado, mas eu não saberia sugerir um nome melhor que esse também. E ainda bem que esse não Tem uma sugestão, Will? Ainda bem que esse não é o meu trabalho. Não, eu também não tenho, não. É porque fica aquela coisa, a gente costuma brincar, mas por quê? As outras não entretêm? Eu acho que qualquer título que se dê vai ter essa possibilidade de você pensar numa controvérsia, né? Tá aí. Eu tenho certeza que foi assim, o melhor que o conselho, o melhor que eles pensaram na época conseguiram chegar, né? E com certeza isso está aberto para evolução e para melhorar. Afinal, como a Fernanda bem falou, é uma organização viva, né? É um organismo vivo, está sempre evoluindo, melhorando. E uma coisa também que vai fazer a gente evoluir, melhorar, é você que está nos assistindo, dar aquele like no vídeo, né, Will? Se inscrever no canal, compartilhar, acionar as notificações. Quanto a isso, não tem controvérsia nenhuma. Não tem. Então a gente já pede para você deixar o seu like aí.
E uma coisa que eu já ia perguntar, que a Fernanda tocou ali, é justamente os critérios de avaliação. Quais são esses critérios dos jurados para avaliar o livro? Você saberia dizer assim, então, mais ou menos, aí você tá ou é fazendo a tudo pergunta muito subjetivo? difícil para mim. Ó, aí a Ou pergunta é muito difícil pra mim. subjetivo? Os critérios, eles são publicados a hora que o regulamento do Jabuti é divulgado. Então, estão lá todas as regrinhas, estão todos os tipos de obra que podem concorrer e os critérios, né? Sim. Quem é que define esses critérios? O conselho curador. Ele Sim. vai por lá, dependendo do tipo de livro. Então, assim, eu não vou saber te dizer, são muitas categorias, de verdade. Quem quiser saber, tem que ir lá no edital e ler, né? Vai lá no site do Prêmio Jabuti, pega regulamento, o de 2022 está lá ainda, para 2023 provavelmente será outro regulamento. Ele não muda muito, mas ele se aprimora, né? Todo ano tem alguma modificação. Mas tá ali, e é muito clara a regra do jogo, viu? É muito clara. A hora que você entra lá no regulamento, é que regulamento, manual regulamento é um negócio que ninguém lê, né, gente? Contrato de adesão também ninguém lê. Mas a regra é muito clara. Se você tiver paciência para ler, você vai entender direitinho como é que o seu livro pode entrar, o que vai ser avaliado no seu livro, o que vai ser levado em consideração para atribuição de nota. E aí, me vem uma outra questão também. São 3 jurados por categoria, é isso ou eu tô falando besteira? São 3 jurados por categoria. São 3 por categoria. Em 2022, foram inscritos 4.290 livros. Como que 3 pessoas na categoria conseguem dar conta de avaliar isso? É muita coisa mesmo. Inclusive, assim, o crescimento das inscrições faz com que seja um ponto de atenção a gente pensar na quantidade de jurados. Isso é uma coisa que provavelmente vai ser discutida para o próximo prêmio. Provavelmente vai ser discutido. Foi meio... Eu só fico pensando, quem é o guerreiro, os 3 guerreiros que avaliam essa... Porque assim, foram 4.290. Pode ter tido categoria que só teve 200 inscritos e categoria que teve 1.200. Aí 3 pessoas avaliar 1.200 livros, eu falei que o cara é muito guerreiro. Eu não vou lembrar essas diferenciações agora, mas de fato, tem categorias que tem menos e tem categorias que tem mais. Então, isso de fato vai ser observado. Foi puxado para os jurados esse ano. Foi realmente muito puxado. Eu não tenho contato com eles, mas assim, isso está como uma questão dentro da casa. Assim, a gente acha que vai crescer mais o número de inscrições, tem crescido ano a ano. Esse ano realmente foi uma coisa muito significativa, então é um ponto de atenção que vai ser observado para o próximo. Tem que criar um prêmio de honra ao mérito para os jurados para ser entregue lá no dia também, porque pela madrugada, um cara avaliar um tanto de obra assim, eu vou te falar, é muita coragem. Acho que o cara que se oferece para ser jurado é meio masoquista, não é possível. Tem jurados assim, também, como você deve imaginar, a maioria deles são bons leitores, né? Imagino que sim. São bons leitores. Muito bons. Tem muita coisa que eles não leram, mas tem coisa que eles já leram, a hora que eles recebem para avaliar. Sim, é bem provável. Às vezes também. Já chegou, é verdade, às vezes já chegou nada. E assim, Fernanda, uma associação grande como a CBL, e está há muito tempo, ela sempre recebe muitos elogios, mas também muitas críticas. Eu queria saber qual a crítica mais injusta que a CBL já recebeu ou recebe das pessoas que você fala assim, mas isso aqui não tem nada a ver, esse tipo de crítica, ela é infundada, não é justa esse tipo de crítica que a CBL recebe. Sabe, eu estou pensando aqui, porque, de verdade, a gente acaba tendo um olhar lá na CBL de aproveitar as críticas, porque muitas delas fazem a gente fazer ajustes, acertar algumas coisas. Eu estou tentando pensar qual é a crítica mais injusta. Tem crítica injusta, mas deixa eu ir pensando aqui, vamos ver se me ocorre. Se ocorrer, eu te falo. Mas, assim, uma coisa que assim, talvez não seja uma crítica, mas assim, uma coisa que eu falo assim, Deus, eu não sei o que fazer para resolver essa questão. É assim, quando fala assim, o que a CBL faz? Eu não tenho ideia do que essa associação faz. Eu falo, gente, mas pelo amor de Deus, a gente publica, a gente está no jornal, a gente tem rede social, a gente está no TikTok, a gente está em todos os lugares, a gente manda newsletters toda semana.
para associado e para o mercado em geral, eu falo, fica difícil, né? Mas talvez assim, isso não é uma crítica, talvez seja uma frustração minha. Como é que a gente faz para contar para essas pessoas o que a CBL de fato faz? Vocês estão me dando uma oportunidade de ouro aqui de fazer isso. Mas às vezes também tem assim, a pessoa ela quer fazer uma crítica, mas se ela fosse se informar, ela saberia que a crítica que ela quer fazer não caberia. Então ela prefere fazer a crítica sem se informar, porque ela se sente mais confortável assim, não, eu quero falar mal. Se eu for procurar me informar, eu vou saber que eu estou sendo injusto, mas eu vou ver que eu estou errado. Bem, como eu quero descarregar aqui o meu complexo hate em alguém, Assim, se a gente for acionado com uma crítica que a gente tem a resposta, a gente vai falar, olha, é isso aqui. Às vezes o cara até olha e fala assim, ok, atende em parte, mas também tem isso aqui. E aí a gente aproveita, a gente sendo bem sincero. A crítica, assim, o bom de crítica é usar ela para melhorar. Se ela não acrescentar nada, tudo bem, mas se ela acrescentar alguma coisa, pode ter certeza que a gente vai olhar para tentar ajustar. Certeza absoluta. Ótimo. E assim, falando de Prêmio Jabuti, o prêmio tem uma premiação. Né? Se eu não estou enganado, são 5 mil reais por categoria, e tem o livro do ano, que tem aquela premiação que é o sonho de todos os participantes, que são aqueles 100 mil reais. E aí o pessoal fica pensando assim, da onde que a CBL tira 100 mil reais para dar para um autor? Explica para a gente assim, qual que é a principal fonte de renda da CBL? Por isso que o prêmio tem taxa de inscrição, gente. Para a gente conseguir premiar os autores com remuneração, produzir estatuetas, pagar jurado, pagar equipe, organizar uma cerimônia, é por isso que tem inscrição. É assim que a gente faz. Mas a inscrição cobre todo o custo do prêmio? Olha, em determinado momento não cobria. E assim, de alguma forma, a associação tinha que investir um pouco nisso. Mas já de um tempo para cá, isso é autossuficiente. O prêmio. Está se pagando. A CBL não se remunera do Jabuti, tá? Não tem um centavo que entra no projeto do Prêmio Jabuti que vá para a CBL. Mas ele está numa situação que ele se paga. Aí, olhando por esse lado... Agora, se tiver um risco e não tiver inscrição, a gente vai ter que assumir, porque a hora que a gente põe o regulamento lá, a gente fez um contrato com a sociedade, a gente vai cumprir. Sim, então, aí olhando por esse lado, não é tão ruim ter 4 mil inscrições, né? Sim. Não é mais difícil. Bancar o prêmio, né? É um trabalho maior para ser jurado e analisar todos eles, mas por outro ponto de vista... É o que garante também a sobrevivência, digamos assim, do prêmio, né? Essa quantidade de inscrição, o que mostra também que o prestígio que o prêmio tem, que todo mundo quer participar dele. Com certeza. Né? É um prêmio muito, muito reconhecido mesmo, assim, a gente percebe, assim, quando você faz uma pesquisa sobre autores, personalidades, assim, se a pessoa tiver ganhado no Jabuti, vai estar no currículo, gente. Inclusive... Se for para final, vai estar no currículo, né? Se já coloca lá finalista. Porque finalista é um vencedor, é um cara que sem realmente, dúvida. Assim, é um vencedor, o finalista. Eu acho que tem que comemorar muito e divulgar muito quem é finalista do Jabuti. Existe por parte da CBL, assim... Uma medição do efeito Jabuti, porque existe talvez da Bienal, a quantidade de pessoas que foram, o volume de vendas, assim, mas existe assim, olha, autores que ganham, obviamente que vendem mais, mas você saberia dizer assim, o quanto isso causa de efeito no mercado, assim, tipo, olha, o mês seguinte a premiação... Estourou a venda do livro. A venda de livros aumentou tantos %. Existe isso? Então, o Jabuti não faz essa medição. Acho que a gente conseguiria olhar aí para as listas de mais vendidos e tentar identificar alguma coisa. Tem alguns que são uma coisa fora da curva, assim, né? O Itamar. O Itamar, assim, ele continua vendendo o Torturado. O Torturado já foi traduzido para não sei quantas línguas. Outro dia tinha até uma matéria eu não lembro se é Estado, um dos jornais aí, fez uma avaliação assim, sobre a questão dos prêmios e falou com as agentes literárias um pouco sobre isso, o que o prêmio representa, o que não representa. E elas não estavam nem falando só do Jabuti, estavam falando de prêmios de uma forma geral. Mas eu acho que assim, a maior contribuição que o Jabuti
tem mensurável, que a gente consegue olhar, é a visibilidade que ela dá para o autor. Assim, o autor ganhou o Jabuti, ele passa a ser convidado para estar em uma série de feiras, vão procurar o livro dele. Eu acho que tem um impacto de venda, sim, gente. Eu não sei o quão significativo isso é para falar que faz o livro vender, mas ele tem um impacto assim para o autor como carreira bastante importante, né? Assim, autores que ganham Jabuti, na sequência já recebe convite para feiras internacionais, começa a participar de palestras, a visibilidade que o prêmio dá para o autor é bastante importante. Sem contar a injeção de ânimo que dá no cara, né, Will? Porque o cara se sente, animado para continuar, para escrever mais, para produzir mais. Realmente o cara, ele mesmo se coloca em outro patamar psicologicamente, na cabeça dele, fala, eu sou um vencedor do Jabuti, agora a galera vai esperar mais de mim, eu tenho que continuar minha produção aqui. Com certeza. Existe também, assim, uma espécie de selo de qualificação, né? Quando um ator ou uma atriz, quando ganha um Oscar, fala assim, não, esse é bom porque se ganhou o Oscar. Ou o Jabuti também, quando um escritor ou uma escritora ganha o Jabuti, fala, não, esse escritor é bom porque ganhou o Jabuti. Ele conseguiu gerar esse efeito, né, no consciente coletivo e até mesmo entre os outros escritores, né? Ganha esse selo de qualidade. Inclusive, a maioria dos prêmios que tem uma certa lisura, assim, eles conseguem gerar esse efeito muito bom. Mas é claro que o Jabuti, como é o maior, é o mais falado, o efeito é maior ainda, né? Existe inclusive, eu não sei se existe um pós, assim, se a CBL, o próprio Jabuti, tem algum tipo de... cria eventos para ganhadores, vencedores do Jabuti, ou não ali? Terminou ali, cada um que siga... A gente não cria eventos específicos, mas assim, a gente faz ações do próprio Jabuti, normalmente a gente convida os ganhadores, tem uma série de encontros acontecendo ali no Teatro Municipal, que foi onde a cerimônia presencial, depois de 2 anos, aconteceu, e várias delas estão sendo feitas com autores do Jabuti, mas a gente procura inserir os ganhadores do Jabuti em todos os nossos projetos, nos eventos que a gente organiza. Muitas vezes as feiras internacionais pedem a indicação do autor brasileiro, a gente vai dar a lista do Jabuti para eles. Então, assim, a gente procura, né, inserir o máximo possível os autores nisso também, os ganhadores do Jabuti. Mas a gente não tem um evento específico para os ganhadores do Jabuti, a não ser essas ações relacionadas ao Jabuti que a gente chama de Esquenta Jabuti, ou tem uns nomes aí que a gente faz. Bacana. E nesses eventos, você vai a esses eventos, Fernanda? Você aproveita? Olha, não vou em todos, mas assim, eu costumo estar nos eventos, assim, os eventos na Bienal, com certeza, eu moro na Bienal quando tem a Bienal, no Jabuti. Eventos internacionais, eu não participo de todos, eu participo dos que têm agenda e que têm assuntos que estejam relacionados com a minha posição na CBL. Eu costumo ir, participo da International Publishers Association, que faz reuniões em Frankfurt. Então, assim, a gente tem uma equipe que vai, o presidente sempre vai, tem diretores que representam. Então, assim, a CBL procura estar presente sempre de alguma forma, seja por uma pessoa ou por outra, mas isso vai depender um pouco das atividades que tem em cada lugar, e aí a gente tem que pôr a pessoa certa ali, a pessoa que vai fazer a diferença ali. Já teve, assim, você já teve a oportunidade de dar uma tietada em algum autor que você leu bastante, estava lá, pessoalmente? Na Bienal eu sou um pouco cara de pau, eu melhorei um pouco. Mas quando eu comecei na CBL, assim, era meio incontrolável para mim, assim, tietar os autores na Bienal. Eu melhorei bastante, agora eu sou mais comportada. Uma outra curiosidade que eu tenho também, a gente já está chegando já na retinha final, o tempo passa, a gente nem sente. Mas eu queria saber assim, se a CBL ela tem alguma atuação em conjunto com a Academia Brasileira de Letras e também com a Biblioteca Nacional. Vocês têm essa ação em conjunto? Como que funciona? Com a Academia Brasileira de Letras a gente já fez alguma coisa, não tem nada permanente. E a Biblioteca Nacional foi um parceiro importante por bastante tempo, a gente fez muitas coisas juntos, assim. Eu acho que a pandemia, de alguma forma, deu uma distanciada nisso. Uma separada.
Mas a gente tem contato com a Biblioteca Nacional. O presidente da Biblioteca Nacional esteve aí em todos os nossos eventos, esteve na Bienal, esteve no Jabuti. A gente procura estar próximo. Eu acho que tem muita coisa para fazer, tanto com a Academia Brasileira de Letras quanto com a Biblioteca Nacional. A gente está aberto e está em contato permanente com eles. A gente faz muita coisa com muitas associações. A gente fez recentemente não, gente, é que o tempo passa muito rápido, já faz um tempo. A gente criou um projeto, que isso também veio via International Publishers Association, que a Unesco incentivou as organizações de livros aí a criarem clubes de leitura para tratar de assuntos de ESG, que chama Clube de Leitura ODS. Então, a CBL foi responsável pelo capítulo brasileiro dos livros que entraram na lista, que estão lá disponíveis na Unesco, de temas que estejam relacionados com as ODS. Isso foi feito em parceria. O que a gente faz? A gente vamos fazer junto, porque hoje em dia a gente tem que ser colaborativo, não dá para fazer tudo. Claro. Então, a gente fez uma parceria com a Finilige, né? Que é o IB no Brasil. Eles fazem uma série de ações de livro infantil, e esse clube de leitura é o livro infantil, e também com a FEBAB, que é a Federação Brasileira de Bibliotecários. A gente falou, vamos fazer junto? E aí a CBL criou lá um portal, a gente abriu inscrições para os livros, isso foi amplamente divulgado, a gente teve mais de 1.171 inscrições, temos mais de 100 livros no Clube de Leitura ODS, isso está lá no site Clube de Leitura ODS, no portal da CBL, e está no site da Unesco também, se vocês procurarem vai estar lá. Bacana. Eu quero fazer uma pergunta para a Fernanda, assim, o que a Fernanda gosta de ler? O que você gosta de ler? Ai, que bom, porque assim, vocês estão subindo tanto o nível de pergunta, tá ficando tão difícil. Eu gostei. E você, Vou dar você tá respondendo e a sua resposta tá no nível altíssimo. Ai, que também. Bom, então, uma pergunta tá correspondendo. Uma quebrada, né, para dar um respiro para ela. Eu gosto muito de livro de biografia. Eu adoro conhecer vidas das pessoas. Assim. Eu adoro ler biografia. Eu adoro ler poesia. Isso é um gosto, assim, a leitura de biografia. Então você aprovou o livro do ano? Eu adoro poesia. Você aprovou a vencedora do livro do ano? Mas eu posso dizer, eu sempre aprovo, tá? Eu sempre acho legal. Poesia é um gosto que vem da infância. Eu sempre gostei. Biografia é um pouco assim, jovem que eu fui descobrir isso e entender como isso é legal. Então eu gosto bastante de ler biografia. Eu gosto de ler, quem não gosta de ler romance, né? Sim. Romance, quando eu falo... prosa, né? Livro ficção. Ficção. Adoro ficção também, mas gosto bastante de história, assim, biografia. Talvez tenha um pouco a ver com a formação, não sei, eu gosto bastante. É isso que eu gosto de ler. Assim, meus favoritos são... Formado em Direito tem que gostar de ler bastante, né? Mas é um gosto antes da faculdade. Eu diria que assim, que o que me levou para isso... Você sabe que uma vez, conversando um pouco sobre isso, eu falei assim que eu fui parar por acaso na CBL. Tem uma história super engraçada de como eu comecei a trabalhar na CBL recém-formada em Direito. E eu conheci o advogado que estava implantando o departamento jurídico da CBL lá atrás, não vou falar para vocês não acertarem minha idade, numa livraria, e eu estava em fase de segunda fase da OAB, e preocupada, querendo estudar, e procurando livro sobre recurso, e eu sou do interior, eu sou falante. E ali ele falou, mas que livro você está procurando? É o Dr. Plínio Cabral, gaúcho, foi advogado da CBL, foi o gerente jurídico da CBL por muitos anos, aprendi, olha, sei lá o quanto devo da minha carreira ao Dr. Plínio, uma pessoa muito importante na minha vida, e eu contei para ele a minha história, que eu estava ali, que eu tinha a segunda fase da OAB, que eu precisava passar, porque eu precisava arrumar um emprego, porque senão eu não ia ficar em São Paulo, e contei tudo, e ele falou assim, olha, eu estou montando um departamento jurídico, e eu estou recebendo candidaturas, mas assim, vou ser bastante honesto com você, eu vou te dar meu cartão, se você passar, você faz um contato e manda, mas se não passar, nem manda, porque eu preciso viajar, assim, muito grosso. E esse era ele no dia a dia.
E aí o resultado saiu um mês depois, eu super insegura, morrendo de vergonha, tal. Liguei, a secretária não sabia quem eu era, perguntou assim: "Você é indicação de quem?" Eu falei: "Eu sou indicação dele mesmo." Do próprio. Do E próprio. aí, assim, mas aí, assim, foram 1000 entrevistas, 1000 provas, bastante gente concorrendo, e eu tive a felicidade de ir para essa posição e estou na CBL até hoje. E aí, quando eu falo para as minhas amigas assim que foi uma coincidência, ela fala: não foi uma coincidência, você passou a vida lendo, é o que você ama, você estava atrás disso, estava dentro da livraria, estava Exatamente. procurando um livro. É um Então, sonho mesmo, é um trabalho é, do sonho mesmo. Para quem gosta, para quem ama a leitura, é um trabalho fantástico, E com aí, certeza. é muito apaixonante, viu? Tá na CBL, assim, é uma coisa assim, eu sou apaixonada, mas a equipe que tá ali também, porque a gente é muito apaixonado pela causa. Assim, afinal, todos ali são envolvidos com o mercado literário diretamente, né? Senão não pode nem participar, né, da É. diretoria, né? E a gente tem uma diretoria super comprometida, né? Os diretores que fazem um trabalho que é uma doação, eu sou contratada, né? Sim. Além de fazer o que eu gosto, eu ganho um salário para fazer isso. É Olha que maravilhoso. maravilha. Mas os nossos diretores, que são estatutários, que são as pessoas que dão norte, é um trabalho voluntário. As pessoas doam o tempo delas, o presidente, o Sim. vice-presidente. É um trabalho de doação, então, assim, é um trabalho de amor ao livro. Assim, quem está ali está envolvido com amor na questão. Ah, sim, eu faço parte de uma associação que é a BES, eu vejo de perto o quão abnegado tem que ser um presidente e a diretoria que não são remunerados, que tem que doar muito do seu tempo e energia E e é aguentar muito, cada. gente. Eu não sei se as pessoas têm noção o quanto essas pessoas que estão, né, nesse cargo, que é um trabalho voluntário, que estão ali pela causa, o quanto eles doam disso. É assim, é realmente um ato muito generoso e só gente apaixonada pela causa se envolve nisso, viu? Isso. E aí, só para lembrar, né, o presidente da ABS é o Tito Prates. E a pergunta que se segue a ela Ah, ser vamos nessa de leitora? livro, vai vir outra difícil, quer ver? Não, eu quero saber se você escreve. Olha, você sabe que eu escrevia quando era menina. Hum, Eu escreveu escrevia o quê? poesia. Poesia. Era o que eu gostava de fazer. Mas eu tinha muita vergonha e ainda tenho. Faz muito tempo que eu não escrevo nada. Mas não sei, quem sabe um dia retomar isso. Assim, a CBL toma muito tempo também, viu? A vida é muito louca, mas faz tempo que eu não escrevo nada. Mas eu escrevi na infância mesmo, assim, com uns 8, até uns 13 anos, talvez. Depois vira uma vida que você tem que estudar para vestibular, que você tem que cair numa real, né? Você acaba que deixa um pouco disso, mas Mas quando você pega um livro de poesia que começa a ler, não dá vontade de também escrever os seus versos? faz tempo que eu não escrevo. Não sei, você está me dando uma ideia. Quem É, sabe eu consigo Olha arrumar um aí, olha tempinho. ó, dá para Tá ver, difícil recentemente, viu? Que eu não estou tendo tempo para o que precisa, mas quem mas ó, sabe? César, dá para ver, dá para dá para notar ver os olhinhos. uma Os olhinhos vontadezinha brilham, de os olhinhos escrever. Quem brilham. sabe? Uhum. Os olhinhos brilharam quando eu fiz a pergunta. Quem sabe? Não, é realmente assim, no Brasil, quem trabalha com literatura, de um modo geral, trabalha por amor mesmo, porque infelizmente a gente está longe de receber o reconhecimento que a gente merece, de uma forma geral, né? Tanto o autor quanto até mesmo as editoras, né? O pessoal acha que ganha muito. Tem algumas que faturam bem, mas ainda assim é um mercado bem difícil, bem complicado, com bastante pedra no caminho, né? Então, Mas sabe o que eu acho, César? Eu não sei se demora, mas eu acho que a gente chega lá, porque é um mercado muito resiliente. sim, É uma coisa impressionante, assim, como as empresas, assim, eu estou falando de todo mundo, dos autores, dos editores, dos livreiros, o quanto eles estão dispostos a enfrentar qualquer coisa para manter esse negócio, para manter isso vivo. Então, eu acredito muito, assim, eu acho que é difícil, no Brasil tem muito desafio, a gente tem uma série de coisas para consertar para esse mercado se desenvolver, mas é muito resiliente, assim, a pandemia mostrou isso, assim, a pandemia escancarou. Ele já era resiliente antes, ele já está sobrevivendo, mas assim, a pandemia escancarou, assim, a gente é um mercado que está aí, fala, eu quero estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou acontecer. As pessoas que estão nesse mercado são assim. parafraseando o velho Lobo Zagalo, né, Will? Vocês vão ter que me engolir, né? O mercado, o pessoal tem que engolir o mercado literário, não vai acabar. Exatamente. É isso aí, seu Will. O tempo passou, a hora avançou
Nem só doeu, queria né? agradecer. Não doeu. Eu só queria agradecer demais a participação da Fernanda. Foi um bate-papo Gente, eu que fantástico. agradeço, foi uma delícia. Super obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, viu? Muito legal estar com vocês, que conversa gostosa, descontraída, com pergunta difícil, mas foi ótimo. Não, mas olha, eles escolheram a convidada A preparada pessoa certa para estar aqui falando. Para responder. Ah, tem muita gente sem preparada lá que titubear. consegue fazer isso também. Tem muita gente preparada lá, viu, que consegue fazer isso também. Mas obrigada, eu fico feliz que vocês tenham gostado. Foi fantástico, foi excelente. Will, mais uma vez, obrigado pela parceria de estar aqui, né? Mais uma vez, Fernanda, muito obrigada. Agradeço também ao pessoal da CBL, que fez toda a tratativa com a gente, que proporcionou esse encontro hoje. A Andréia, né? A Andréia que fez também, o meio de campo. Que ajudou bastante. E gostaria de relembrar quem está assistindo, né, esse bate-papo, a deixar aquele like no vídeo. A gente já explicou, mas não custa, né? O YouTube ele precisa entender que esse vídeo tem uma relevância para ele entregar para cada vez mais pessoas. E a forma do algoritmo entender isso é através das curtidas, é através das interações no vídeo, né? Das mensagens, enfim. Vocês podem se inscrever no canal também, compartilhar com os amigos, vai nos ajudar bastante. Certo, seu Will? Deixe seu recado final. É isso aí. Toda terça e toda quinta, às 8 da noite, tem live. E aí, esporadicamente, a gente faz episódios especiais aos sábados. E aí a gente faz, por ocasião de eventualidades, episódios gravados. Mas, normalmente, toda terça e quinta. Então, você pode fazer como a Fernanda, como a André, que vão se inscrever aqui no canal também. Todo mundo da CBL em peso lá vai se inscrever. Faça isso. Siga a gente nas outras redes sociais, @podletras em todas elas, Instagram, Facebook. Então faça isso. E o recado final é leia livros, apoie a literatura, seja mais um desses resilientes. E também, mais uma vez, agradeço a disponibilidade da Fernanda de estar aqui conversando com a gente. E é isso aí. Desejo a todos uma boa noite. Deixo as palavras finais com a nossa convidada, Fernanda. Que isso, gente, sou eu quem agradeço a oportunidade. Foi muito legal participar. Eu queria só, assim, vocês também fizeram comercial. Quem quiser saber um pouco mais sobre a CBL, entra lá no nosso site, www.cbl.org.br. Sobre os serviços, a gente tem uma plataforma de serviços que é a CBL Serviços, tem a SBN, direito autoral, ficha catalográfica, tá tudo lá. Sigam também a gente nas redes sociais. Eu ia falar isso. @CBL no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nós estamos em todas as redes sociais aí, porque a gente quer levar essa missão para o máximo de pessoas possíveis. E conte conosco, manda um e-mail, tem qualquer dúvida, fala lá com a nossa equipe, a gente tem gente muito boa lá na CBL para ajudar e para atender todo mundo. É isso aí. Show de bola, um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.